Gostaria que nós abríssemos a nossa Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas. É só um versículo que eu vou ler com os irmãos agora, mas ao longo dessa meditação outros versículos aparecerão. Gálatas capítulo 2, verso 20. Gálatas capítulo 2, verso 20. Pode colocar lá para nós? Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na minha carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Então este é um texto que vai servir de base, de referência para a nossa meditação, e outros textos virão logo mais. Queria dizer para vocês que o apóstolo São Paulo, quando escreveu as suas cartas, ele mencionou duas figuras especiais. E estas figuras, elas são muito importantes para a gente entender o que Paulo quer dizer com esse texto aí. A primeira figura é Adão. Paulo fala de Adão como sendo aquele através de quem o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo pelo homem criado por Deus, a sua imagem conforme a sua semelhança, mas vocês sabem que ele tendo desobedecer o propósito de Deus, e por essa desobediência, o pecado, ou a rebeldia, ou a desobediência, entrou na história da humanidade. E pela herança de Adão, este pecado foi extensivo a toda a raça que ali ele representava. Naquele momento ele era a raça humana, mas depois da multiplicação de homens e mulheres, a raça também trouxe no seu DNA esse elemento de queda, esse elemento de rebeldia. Tanto é verdade que anos depois houve um fato, que a maldade dos homens, quando já se multiplicaram, cresceu de tal maneira que o Senhor exortou estas pessoas. Essa exortação não foi ouvida, então ele separou um homem que era temente a Deus, chamado Noé, e houve a construção de uma arca, e houve uma enchente fenomenal que dizimou a população naquele contexto, naquela hora, naquele momento. Por que houve isso? Porque o coração do homem se degradou a tal ponto que o homem já não tinha o menor respeito a Deus, não tinha o menor temor de Deus, não tinha a menor sensibilidade para as coisas de Deus, de modo que Deus percebeu que aquele homem que havia inicialmente introduzido o pecado no mundo, se multiplicou por vários outros que continuaram introduzindo o pecado no mundo. Mas não foi só ali, em outros momentos da história, a gente viu que os homens multiplicaram sobre a terra a sua natureza pecaminosa. A Bíblia chega a dizer que o coração do homem é enganoso e é corrupto. Por isso que o que produz o coração do homem, produz a partir dessa natureza. E assim nós encontramos o mundo, como se fosse a palavra de Paulo, mundo que jaz no maligno, mundo que está perdido por causa do seu descaminho, por causa da sua iniquidade, por causa do seu pecado. Se a gente parar para pensar, vocês acham que o mundo está tão puro e tão nobre quando Deus o criou, e criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, e colocou sobre o homem o seu fôlego de vida e o transformou numa alma vivente? Você acha que desde aquele momento até hoje o mundo melhorou muito do ponto de vista do pecado, da santidade, da pureza de alma? Ou você acha que o mundo vem perdendo esta beleza original com a qual Deus o criou e com as qualidades morais, espirituais e éticas que Deus havia preparado para o homem? Você acha que a humanidade melhorou ou piorou do ponto de vista da criação de Deus? Você acha que piorou? Por que piorou? Porque nós herdamos uma natureza pecaminosa e ampliamos essa natureza na prática do pecado. Tanto que a Bíblia diz que aquilo que aconteceu lá atrás produziu a morte.
Você se lembra que a palavra de Deus diz que o pecado produz a morte? O salário, o resultado do pecado é para a vida, mas o pecado nos conduz à morte. A morte, então, é a perversão da criação de Deus, é a desconstrução da criação de Deus. Por isso que a Bíblia chama pecado, porque é produzido pelo adversário, pelo enganador, por aquele que desvirtuou o propósito de Deus. Então Adão foi o representante desta humanidade. Então todos os homens são descendentes de Adão, porque ele não é o primeiro, ele não é a raiz, não é a origem. Então todos os homens são descendentes. E a Bíblia não diz que por ele entrou o pecado no mundo, e o pecado foi se ampliando à medida que a humanidade foi se ampliando. Então, eu sou herdeiro desta história de Adão. Não sou herdeiro disso? Eu nasci nele, nessa cultura, nesse cenário, nessa experiência. Eu nasci nisso. E toda a humanidade nasce disso. E se a Bíblia diz que o resultado disso é a morte, então a única maneira que eu tenho de sair dessa herança é pela morte. E como é que eu vou sair desta herança de Adão morrendo para esta realidade, para essa cultura? Como é que eu vou sair? Se eu entrei por lá no meu nascimento, eu vou sair por lá na minha morte. Mas na minha morte física, vai me tirar dessa herança e desse cenário? Então, a Bíblia diz que Deus tem um plano. Se por Adão entrou o pecado no mundo, a Bíblia diz que pelo seu filho entrou a graça, e pela graça entrou a redenção da vida, e esta redenção passou a todos os homens. Então, se por um lado em Adão eu sou uma herança perdida e pecaminosa, em Cristo eu tenho uma herança abençoada da graça de Deus, perdoadora e integradora da minha vida com o propósito de Deus. Então a Bíblia diz que em Cristo Deus veio resgatar aquilo que se havia perdido. Então a palavra de Deus diz que Cristo é aquele que veio resgatar aquilo que se havia perdido. O que se havia perdido? Essa herança adâmica. Perdeu-se no descaminho, perdeu-se no pecado, perdeu-se na rebeldia e, portanto, gerou a morte. Morte significa separação. A morte espiritual significa a separação da vida do homem com a vida de Deus. Por isso que a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e nosso Deus. Se Adão introduziu o pecado no mundo, introduziu a ruptura, introduziu a separação entre o homem e Deus. Isso a Bíblia é rompimento. Por isso que a Bíblia tem, mais ou menos, a gente pode pensar de uma maneira mais didática, 3 tipos de morte. A primeira é a morte física. Todos nós não temos uma ruptura entre esta vida e a morte física, quando vamos para a sepultura, não há uma ruptura de uma realidade passando para outra situação, não há um corte, não há uma quebra. Então isso é a morte. Morte física é quando há esta ruptura entre a minha vida e a minha vida que termina e começa a minha morte. Então houve ali um momento de separação, um momento de ruptura. Isso não é comum a todos os homens? Todos nós não passaremos por isso? Você acha que alguém vai escapar disso? Provavelmente só se for arrebatado pelo Senhor antes do fim do mundo, mas se não, todos nós experimentaremos esse tipo de morte, que é essa ruptura entre a vida que vivemos agora e a cessação desta vida para entrarmos na esfera da morte. Mas a Bíblia fala de uma segunda morte, é a morte espiritual. Eu posso estar vivo fisicamente, eu posso estar aqui conversando com você, você pode estar conversando comigo, mas nós podemos estar mortos espiritualmente, ou seja, nosso corpo físico, nosso corpo orgânico, nossa mente, nossos sentimentos, nosso espírito humano pode estar vivo, mas nós podemos estar separados da vida de Deus. Por isso que essa é uma morte espiritual, porque Deus com seu espírito, Deus com sua realidade,
está de um lado e nós, com nossa vida, estamos de outro lado. Nossa vida espiritual, do jeito que a gente leva, do jeito que a gente faz, do jeito que a gente pensa, do jeito que a gente entende, só que entre nós e Deus existe uma ruptura. Então, nós estamos vivos fisicamente, mas estamos mortos espiritualmente, porque o nosso espírito não se liga ao Espírito de Deus, o Espírito da vida. Como a Bíblia diz que pelos nossos pecados nós estamos mortos, a Bíblia diz que estamos mortos em nossos delitos e pecados, porque nós estamos na herança de destituídos estão da glória de... Por eu estar destituído da glória de Deus, a Bíblia vai dizer que eu estou morto nos meus delitos e pecados. E embora vivo fisicamente, estou morto espiritualmente. Por isso que muitas pessoas vivem, têm uma vida normal, orgânica, biológica, mas não tem nenhuma relação com a fonte da vida, que é Deus. E embora estas pessoas tenham a vida criada por Deus, é a vida que Deus criou, mas não significa que tenham comunhão com o pecado, cria uma barreira entre nós e nosso Deus. Então podemos estar vivos, mas se não temos Deus na nossa experiência pessoal, espiritual com Ele, então a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mortos espiritualmente, embora vivos organicamente. Temos a vida espiritual que, se não se encontra com a redenção que há em Deus a respeito dela, ela então, chegando ao final da sua trajetória, a gente experimenta o terceiro tipo de morte, que é a morte chamada eterna. É aquela que, durante a nossa morte, chamada eterna. Então, a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A Bíblia fala dessas três tipos de morte. Então, a Bíblia diz que eu, em Adão, estou experimentando esses três tipos de morte. Mas a Bíblia diz que Deus nos amou. E Ele se sensibilizou por nós. Se lembra do hino que acabamos de cantar? Ele me amou como uma flor machucada no jardim, Ele pensou em mim, me amou. Então a Bíblia diz que Deus amou a humanidade caída por causa do pecado introduzido por Adão. Então a humanidade caiu, mas Deus amou a humanidade caída, amou a humanidade pecadora, amou a humanidade com todas as suas dificuldades. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o quê? Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não experimente a morte eterna, a morte espiritual, mas, que ele não experimente a morte, mas tenha a vida eterna. E o que a Bíblia chama de vida eterna? Não é uma quantidade de vida, não é uma quantidade de anos. A vida eterna, diz a Bíblia, a vida eterna é esta: que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Porque conhecendo a Deus e prosseguindo em conhecer o Senhor, você vai percebendo o que significa a sua relação com Deus, e a sua relação com Deus vai se ampliando até que você percebe a vida de Deus dentro da sua própria vida. Por isso que a Bíblia diz que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E a Bíblia diz assim: quem crê em mim, disse o Senhor, como ensina as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior. Ou seja, rios de águas vivas nascerão de dentro para fora. Então, crer em Deus, conforme ensina a Escritura, abre uma fonte eterna de vida dentro de você, ou seja, isso é símbolo de uma vida que flui de dentro para fora e que é amplamente abençoada pela graça e presença de Deus. Deus faz nascer dentro de nós os rios de águas vivas. Então, até aí está certo? Então nós estamos mortos em nossos delitos e pecados pela nossa desobediência herdada de Adão e praticada por nós, porque se ela fosse herdada e nós não entrássemos na prática dela, nós seríamos então perfeitos e santos em nossa maneira de viver. Mas o mundo não mostra isso, a história da Bíblia não mostra isso, mostra que nós herdamos e praticamos, herdamos e desenvolvemos essa natureza pecaminosa. Mas Deus nos amou independente disso, e então Ele envia seu Filho Jesus para nos abençoar e nos alcançar e nos resgatar da morte para a vida. Salvação é resgate.
Então, quando a Bíblia fala em salvação, ela está falando em resgate. É como aquele bombeiro que entra numa casa pegando fogo para resgatar os moradores ali, tirá-los dali e colocá-los em segurança. Então, a palavra salvação na Bíblia quer dizer resgate, chegar lá onde você está, perdido nos seus pecados, na sua relação distante de Deus, no seu ateísmo, seja lá em que situação você se encontra, mas Deus vai lá e a Bíblia diz que Ele bate na porta. Eis que eu estou à porta e entrarei. Eu entrarei por quê? Porque eu estou fora. Se estivesse dentro, não precisava bater na porta. Se estivesse dentro, não precisava que alguém ouvisse e tivesse a disposição de abrir. Só vai ouvir e ter a disposição de abrir porque eu estou fora e desejo entrar com a missão de resgatar. Por isso que quando Jesus nasce, a palavra profética sobre ele é muito interessante. A luz brilhou e o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. E esta luz que chega até nós é o Filho do Deus Altíssimo. A luz brilhou em nossos corações. A luz espancou as trevas e clareou o mundo onde nós vivíamos. E quem anda na luz, como ele na luz está, tem a compreensão das coisas de Deus. Então, a descoberta de Deus vem pela presença de Jesus em nossas vidas, trazendo essa iluminação dos altos céus. E é tão interessante que ele, quando nos alcança, ele diz: vou te transformar em um astro luminoso, vou lançar sobre você a minha luz e você vai refletir a minha luz. Por quê? Porque Deus, então, de fora, agora ele quer, e por amor ele entra na nossa experiência. Mas como é que ele faz isso? Como é que isso acontece? Eu estava lendo, pensando nestas passagens da Bíblia, e então eu fui construindo um raciocínio para explicar a vocês como é que isso acontece. Eu não morri em Adão. Em Cristo Jesus eu vou renascer. Se eu sou herdeiro da natureza pecaminosa, e ele vai morrer a minha morte para cumprir essa minha trajetória, porque o Senhor Deus poderoso da criação vai me tirar dessa condição de morte e vai me transportar para o reino do Filho do seu amor. A lei dele, a palavra dele, a justiça dele, porque ele não diz que o pecado produz a morte. Ele não diz que o pecador morre espiritualmente. Então só tem um jeito dele assumir o meu lugar na condição da morte. Onde havia morte, ele assume o meu lugar e me dá a vida dele, tomando a minha morte no meu lugar ali. A morte era minha, ele toma a minha morte, e porque ele tomou a minha vida, a minha morte, ele me dá a sua vida. Então, é importante a gente entender isso espiritualmente. E só podemos entender isso pela fé. Se nós formos entender isso racionalmente, a gente nunca conseguirá chegar a uma lógica disso. A menos que a gente entenda que o pecado que quebra, tira a justiça de Deus, desfaz a justiça. O pecado é a desconstrução da justiça de Deus, por isso que há injustiça. Então Deus precisa honrar essa justiça, ele precisa me fazer justo para poder me tirar dessa condenação. Mas como que ele vai me fazer justo? Só tem um jeito dele me fazer justo, é se ele tomar o meu lugar, pagar a minha conta, assumir a responsabilidade do meu pecado sobre ele, para me livrar da condenação. Por isso que a Bíblia diz: agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, que é o símbolo do pecado, mas andam segundo o Espírito. Por isso que a Bíblia diz: o Espírito de Deus comunica com o meu espírito que eu sou filho de Deus. Por que o Espírito de Deus comunica com o meu espírito? Porque ele me tirou da condição de perdido, da condição de ruptura com ele, e me restaurou na condição de relacionamento com ele. Por isso que a Bíblia diz que ele veio para reconciliar a minha vida com ele. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo perdido.
e pôs na igreja a palavra da reconciliação. Ele vai reconciliar o quê? Vai reconciliar a minha vida com ele, porque a minha vida estava em ruptura com ele. Minha vida estava rompida, minha vida estava em rebeldia, minha vida estava no pecado da minha carne. E o Senhor então, por amor a mim, Ele me alcança, e a Bíblia diz que Ele dá a sua vida em resgate da minha vida. Por isso que a Bíblia diz que Ele nos amou e enviou o seu Filho, de tal maneira nos amou, que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida. Então Ele dá o seu Filho, mas eu preciso então receber este Filho, receber esta providência de Deus pela fé. Por isso que o texto que eu li diz: eu já estou crucificado com... Então, significa que na cruz de Cristo, eu me vejo crucificado com Ele, nele. Eu estou em Cristo e Cristo está na cruz. E eu estou nele, pela fé eu acredito que a minha vida está representada por Ele. Ele substituiu a minha vida naquele ato do Calvário. Então estou crucificado com o que disse Paulo. Quando eu digo que eu estou crucificado com Cristo, eu digo, e eu vivo, mas não sou mais eu que vivo. Agora, se eu estou identificado com Cristo na sua morte, Ele está identificado comigo na sua vida. Por isso que a vida que eu agora vivo, vivo na fé do Filho de Deus e que me amou e por mim se entregou. Está complicado? Está difícil? É teológico. Então, se Cristo está na cruz em meu lugar, para me livrar dos meus pecados, a Bíblia diz que eu estou crucificado com Ele. Então, quando Ele está na cruz, eu estou nele, com Ele, e nele eu estou sendo honrado por Deus, me declarando justo, porque Ele é justo e morre no meu lugar. Por isso a sua justiça é atribuída a mim, porque Deus me amou e deu o seu Filho em meu resgate. Por isso que aquela vida vale a minha vida. E a minha vida ali está representada nele, substituída nele. Por isso que Paulo diz: agora eu digo, já estou crucificado com Cristo. Eu estou crucificado com Cristo. Mas eu não morri. Eu ainda estou vivo, porque o tipo de morte que nós estamos falando não é a morte física. O tipo de morte que nós estamos falando é a morte espiritual. Então em Cristo eu agora tenho a chance de recuperar a minha condição de comunhão com Deus, porque em Cristo Ele restaurou a minha relação com Deus, de modo que Ele me reconciliou com o Pai. Então a morte de Cristo na cruz do Calvário é a morte que se deu para satisfazer a justiça de Deus, que exigia a punição do pecado. Mas como Jesus não tinha pecado, foi o Cordeiro de Deus, sem pecado, que naquele momento me substitui. Eu aceito a substituição, então Ele me declara justo. Ele me chama de justificado, ou seja, justificado, pelo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. Quando você entende isso, você então é grato a Deus pelo amor que Ele lhe dedicou, e muitíssimo grato pelo Filho dele, impecável, que Ele levou ao Calvário, permitiu ao Calvário, a fim de lá me substituir e me dar a graça que me reconcilia com Ele. Ou seja, Ele resgatou a criação que se havia perdido. Ele resgatou da mão do diabo, da mão do inimigo, da mão do pecado, e trouxe para a comunhão com Ele. Por isso que agora nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. E eu estou em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. E na vida dele, eu estou representado e mais que isso, substituído. Então a justiça de Deus é feita através do seu Filho, que era justo, e o seu Filho declara a sua justiça a meu favor, me tornando justo pela substituição. Ele pagou o preço do pecado, o preço da rebeldia, e agora Ele faz de mim uma pessoa declarada justa aos olhos de Deus. E então, depois da morte de Jesus, o que acontece? A Bíblia diz que Ele foi sepultado, e Ele vai, o quê? Morreu, foi sepultado, depois Ele vai ressurgir.
Então a Bíblia diz que se eu morri em Cristo, com Ele também na sua ressurreição eu ressurjo para uma novidade de vida. Por isso que a morte de Cristo resolve o problema do meu pecado, e a ressurreição de Cristo resolve o problema da minha novidade de vida, que eu agora vivo a minha vida na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. É importante entender isso, porque você vai ver o quanto Deus realizou amorosamente por você, o quanto Deus realizou amorosamente para resgatar a sua vida da condição adâmica, para entregá-la nas mãos do Filho, que agora é o introdutor da graça no nível da nossa redenção. E a sua ressurreição então nos faz herdeiros de uma novidade de vida, venceu a morte. Por isso que Jesus disse: eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tornar a tomá-la. Ele deu a sua vida, mas Ele a tomou. E do mesmo jeito que Ele nos representou lá, Ele diz assim: agora que vocês vão estar em mim, eu vou estar à direita do Pai, e vocês estão à direita do Pai, no meu lado, junto ao trono. E então o inimigo que vai estar debaixo dos escabelos dos meus pés, o inimigo vai estar debaixo dos escabelos do seu pé, porque eu te resgatei daquele lugar que te lançaram, e agora eu te trago para a comunhão comigo, o relacionamento comigo. Então aquilo que era morte passou a ser vida. Então eu não estava morto em meus delitos e pecados, agora fui resgatado pela morte de Cristo, e pela sua ressurreição eu ressurgi para uma novidade de vida. O que é o batismo na igreja evangélica? O batismo é quando eu deito nas águas, eu estou morrendo para uma velha vida, sepultado para uma velha vida e ressurgindo para uma novidade de vida. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novidade de vida. Então, se em Adão eu morri, em Cristo eu renasci. Por isso que quando Nicodemos queria saber sobre essa questão de novo nascimento, ele pergunta: como que eu vou nascer, voltar para o ventre da minha mãe e nascer de novo? Jesus disse: ó Nicodemos, quem nasce da carne é carne e vai ser carne a vida inteira. Mas quem nasce do Espírito, nasce do alto. Esse procede de Deus. Então o nosso nascimento espiritual procede do alto. Não é uma construção humana, não é uma filosofia, não é uma religião, não é uma doutrina. Esta experiência é uma dádiva de Deus, que pela fé nós acreditamos e aceitamos e aplicamos à nossa vida, assim como o Espírito Santo aplica isso à nossa vida. Por isso que Ele nos dá esse entendimento, que a gente vai chamar de convicção, de fé. Por isso que Paulo diz: eu já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em... Então a salvação é Cristo vivendo em mim. Então a cruz de Cristo produz em mim um poder, ela lida com quem eu sou, enquanto que o sangue de Cristo me perdoa os pecados. O sangue de Cristo nos purifica de todos os pecados. Então o sangue de Cristo me purifica dos pecados, mas a cruz de Cristo transforma quem eu sou, de um pecador em uma nova criatura. O sangue de Cristo me purifica, e o poder de Deus demonstrado na cruz e vencendo ali o preço da minha redenção, Ele me restaura, Ele me faz nova criatura, Ele me transforma à imagem do Deus Altíssimo, e meu espírito passa a ter comunhão com o Espírito de Deus. Aquela comunhão perdida que gerou a morte, agora é uma comunhão restaurada que gerou a vida. Por isso que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, na cruz nosso problema pessoal foi resolvido, nossos pecados pelo sangue do Cordeiro foram purificados, e agora nenhuma condenação há para a minha vida, porque eu estou em Cristo Jesus. Não ando mais segundo a carne adâmica, mas agora ando segundo o Espírito, que do céu declara perante o meu espírito que eu sou filho de Deus. Por isso eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo.
Por isso que Jesus é meu mediador, meu intercessor. Por isso que ele assume a condição daquele que me representa perante o trono. Porque antes ele me representou perante a cruz. Ele me representou perante o pecado que me separava de Deus. Agora ele resolve o problema do pecado, me perdoando com seu sangue. Foi o sacrifício ofertado a Deus, como aquele sangue puro que oferecido faz a propiciação pelo meu pecado, me limpa o pecado, e ele mesmo agora me substitui na cruz e toca na minha vida e traz para a minha vida uma novidade de vida. Agora eu sou um crente, porque entendi que Deus me amou e que deu o seu Filho por mim, e o seu Filho me substituiu na cruz do Calvário, e eu aceitei isso e me sinto crucificado com ele na cruz do Calvário, de modo que vivo, não mais eu com a minha velha natureza, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na minha carne, eu na verdade vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e por mim se entregou. Então agora eu sou grato a Deus por uma tão grande salvação, que agora chega até a minha vida como uma dádiva de Deus, que eu pela fé recebo, e o meu coração se enche de gratidão, porque agora eu sou um crente, reconciliado com Deus. Agora me tornei aquele que também vai ter em si a palavra da reconciliação. Serei agora testemunha daquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário, como ele ali morreu para me substituir com a sua morte, e ali ressuscitou para me substituir com a novidade de vida, com a vida transformada, com a vida restaurada, com a vida abençoada. Faz sentido? Então explica a situação de Adão, explica a situação de Cristo. Adão foi o primeiro homem, Jesus Cristo o segundo homem, ou seja, Adão representava uma humanidade, Jesus representa outra humanidade, aquela que uma vez recebendo a sua graça, o seu amor, se torna a sua igreja, se torna o seu povo, se torna aqueles que andam segundo a sua palavra, né? Então, qual é a diferença então entre Adão e Cristo? Adão representa a morte, o pecado. Cristo representa o perdão, a graça, a salvação, a reconciliação. Qual é a diferença entre o sangue e a cruz? O sangue me purifica de todos os meus pecados. A cruz me transforma numa nova criatura. A cruz me faz entender que lá, na cruz onde Jesus estava, eu me crucifico com ele, e na sua ressurreição eu me ressurjo com ele, e então nele eu sou uma nova criatura. É importante isso, para a gente entender como foi o amor de Deus, e como ele nos resgatou da mão do inimigo que Adão tinha entregue. Adão não entregou a decisão ao inimigo, quando cedeu a ele a sua vida, seu entendimento, sua compreensão, transferiu para ele o sentido da verdade. Agora Deus me resgata em Cristo dessa situação e faz de mim alguém que pode alcançar a mente de Cristo, faz de mim alguém que pode experimentar uma tão grande transformação. Paulo diz: rogo-vos, pois, meus irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isto é o seu culto racional, é o seu culto inteligente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para experimentar o propósito de Deus. Propósito que foi perdido na história e foi recuperado na sua vida pessoal, na sua vida particular. E tendo sido recuperado na vida de todos que aqui se encontram, Jesus disse: vou juntar todos vocês e vou construir com vocês a minha igreja. Eu serei cabeça e vocês serão o meu corpo. Eu estarei aqui com vocês e estarei caminhando com vocês até a consumação dos séculos. E ele então disse, para concluir, ele disse assim: não vos deixarei órfãos, eu vou para o meu Pai. Onde eu estiver, estareis vós também. Mas por enquanto vocês vão estar aqui, eu não deixarei vocês órfãos. Eu enviarei o meu Espírito que estará convosco para sempre,
até a consumação dos séculos. O Espírito que é consolador, o Espírito que é diretor e instrutor, o Espírito que está conosco, que nos conforta nas horas difíceis, o Espírito que nos guia em toda a verdade, o Espírito que é consolador, o Espírito que intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Ou seja, Deus disse: eu vou estar presente na sua experiência pessoal, de tal modo que o seu corpo mortal vai ser o templo do meu Espírito. Eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então você, pela graça de Deus alcançada na cruz do Calvário, pela ressurreição de Cristo que enviou o seu Espírito até o seu coração, você é filho do Deus Altíssimo, e agora você anda com Deus na intimidade da sua vida, vida que um dia perdeu essa intimidade, porque o pecado havia feito uma ruptura. Agora que você foi perdoado pelo sangue de Cristo, e Jesus Cristo se tornou a sua representação na cruz, você agora nele é nova criatura, e os seus pecados podem ser vencidos, porque o sangue de Jesus Cristo é aquele que nos purifica de todo o pecado. Se pecar, temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo, que ora por nós, intercede por nós e pode perdoar os nossos pecados, porque o seu sangue nos purifica de todo o pecado. E o sangue dele está sobre nós, porque nós temos com ele uma aliança no seu sangue, e ela é representada na celebração da ceia. Esse aqui é o cálice da nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que vocês beberem este cálice, vocês estão anunciando a minha morte, a minha ressurreição, até que eu volte. Então nós temos esta aliança com o Senhor, feita no seu sangue. Por isso o seu sangue purificador marcou as nossas vidas, e nós caminhamos com esta segurança espiritual. Agora estamos reconciliados com Deus. Vou ler 2 textos bíblicos para vocês verem como é que nós vamos encerrar isso aqui. Romanos 6, de 5 a 11. Coloque lá, Romanos 6, só para vocês terem uma ideia. E aí vocês vão ver essa palavra bíblica, e isso que eu falei, vocês vão ver se faz sentido para vocês, vendo o que a Bíblia diz. Porque se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Se fomos unidos com Ele na sua morte, seremos unidos com Ele também na sua ressurreição. Morremos para uma velha vida, nascemos para uma novidade de vida. Quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novidade. Mas, vamos aí até o 11. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho, foi crucificado com ele o nosso velho homem, o velho homem adâmico. Foi crucificado com ele o nosso velho, para que o corpo do pecado seja destruído. Olha por que foi crucificado o nosso velho homem com ele. Para que o corpo do pecado seja destruído. Então Jesus destruiu a natureza pecaminosa rompida de Deus na cruz, e não sirvamos o pecado como se fôssemos dele escravos, porque nós éramos escravos do pecado, como a Bíblia diz, mas em Cristo somos libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e Ele nos libertou. Por isso que somos livres, livres em Cristo, livres para sermos homens e mulheres segundo o coração de Deus. Verso 7, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Eu não morri com ele, fui crucificado com ele. Quem morreu? Eu e ele na cruz. Estou justificado do meu pecado, porque ele me tornou justo, morrendo comigo em meu lugar, me levando com ele a pagar o preço da justiça divina. Meu pecado morre com ele na cruz. Veja lá o verso seguinte. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Está claro, meus irmãos, é muito clara a palavra, é uma palavra clara. Se a gente entender isso, a gente entende o Evangelho, e o Evangelho passa a ser alguma coisa muito espetacular na vida da gente, muito poderosa, porque você vê a clareza
com que Deus trata essa questão e como que Paulo interpreta isso ao nível do nosso entendimento. Por isso que é importante a escola dominical, para que a gente possa ir lendo a palavra, entendendo a palavra, estudando a palavra. Veja o verso 9. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, ele já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Então o que ele fez está feito definitivamente, não pode voltar atrás, está resolvida a parada do ponto de vista dele. Verso 11. Pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Então ele morreu ali para o pecado, mas vive agora para a glória do Deus Altíssimo. Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Foi essa obra. Essa obra foi clara, completa, perfeita. Tanto que quando ele morre na cruz, a última palavra que ele diz é: tudo está consumado. Ele fez o que veio fazer. Antes ele diz: Pai, se é possível, passe de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Levar sobre si os pecados de toda a humanidade. Era um fardo, era um cálice pesado. Mas ele diz: não seja como eu quero, mas como tu queres. O homem Jesus estava ali, sentindo o momento. Mas em Cristo, em Deus, no Pai, o Pai nele faz que ele cumpra aquilo, para que você pudesse ser liberto do domínio do pecado sobre a sua vida, de modo que hoje você peca se quiser pecar, porque você tem o Espírito Santo dentro de você, tem Deus em Cristo que te perdoou, te libertou e fez de você uma nova criação em Cristo Jesus. Por isso que você é nova criatura. Seu pecado hoje não é obrigado. Não é algo de que você não se possa livrar, porque pelo sangue de Jesus já te perdoou todos os pecados, e pela cruz ele já te identificou com o Senhor, já te reconciliou com o Senhor. Próximo, esse é o 11, é o fim, né? Assim também vós, considerai, olha só aqui, olha a cereja do bolo, assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Não é para os pecados, é para o pecado, o fato de você ser uma criatura do velho homem. Agora você considera-se morto para esta condição, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. É muito lindo, não é não? É emocionante, eu fico emocionado com isso. Acho fantástico. É isso que me move o meu coração de gratidão a Deus por uma tão grande salvação. Não tem preço, por isso que a Bíblia diz: não tem preço, custou o sangue de Jesus. E agora vamos ler mais um texto aí para encerrar, Romanos 8, de 5 em diante. Romanos 8 agora, olha só o que vem por aí de graça para você levar para casa e fazer uma oração no seu quarto, dizendo: Senhor, eu sou grato profundamente pela salvação que o Senhor tem concedido a mim. Porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, a natureza adâmica. Mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Então tem duas inclinações: inclinar-se para a carne ou inclinar-se para o Espírito. Qual é a sua inclinação? Em Cristo Jesus só pode ser uma: inclinar-se para o Espírito. Vamos ver o seguinte, vai lá. Próximo. Porque o pendor da carne dá para a morte, a natureza adâmica, mas o Espírito dá para a vida e para a paz. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. O pendor da carne conduz para a morte, mas o pendor da bênção conduz para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. O pendor da natureza adâmica é inimizade contra Deus. Pois não está sujeito à lei de Deus, nem pode estar, porque está em ruptura com Deus. Não tem identidade com Deus, não tem comunhão com Deus. Por isso que o pendor da carne é inimizade contra Deus. Olha lá, verso 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Não pode.
É impossível você, na sua carnalidade, agradar a Deus. Por quê? Porque a carnalidade te rompeu da relação com Deus. O pecado não glorifica a Deus. Por isso que o pecado tem que ser perdoado. E se você não consegue perdão de pecado, tem que ter libertação do pecado. E aí é trabalho da cruz, te libertar do pecado. Porque o sangue de Cristo te livra do pecado, te abençoa e te perdoa os pecados. Mas somente a mudança da sua natureza pecaminosa para uma natureza espiritual, predominando o Espírito de Deus, esta é obra de Deus, morrer em Cristo e ressurgir com Ele na sua crucificação. Vós, porém, não estáis na carne, olha só, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Olha aí que fecho. Você não está na carne, você está no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em você, esse é o templo do Espírito. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é, e se não é dele, está em ruptura com ele. Próximo. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então a questão, na carne está subjugado pelo Espírito. O Espírito é que está predominando. Verso 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus de dentre os mortos, se habita em você, aquele Espírito, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Ora, o mesmo Espírito que vivificou em Jesus, é o mesmo Espírito que vai operar em você. É o mesmo Espírito que vivificou o corpo de Jesus, vivifica o seu corpo espiritual. Você nasce de novo, você ressurge como uma nova criatura. É o mesmo Espírito. É o Espírito Santo que opera em nós. Agora, isso é preciso ser entendido e pela fé precisa ser acreditado. Por isso que Paulo diz, eu já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Eu acredito nisso, eu creio nisso. Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se fôssemos constrangidos a viver segundo a carne. Nós não somos devedores à carne. Passo próximo. 13. Porque se vivemos segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Se o Espírito prevalecer, se o Espírito assumir a liderança, então a carne vai ser subjugada, ela está crucificada com Cristo e revive, ressurge em novidade de vida pelo Espírito que ressurgiu Jesus, é o mesmo que ressurge você. Pois todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, são o quê? Filhos de Deus. Todos aqueles que são guiados. Agora, os que são guiados pela carne, os que são guiados pelo demônio, os que são guiados pelas coisas erradas, os que são guiados pelos caminhos da desobediência, da rebeldia, estes são guiados pela carne. Mas os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Por isso que o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É por isso, guiados pelo Espírito. Verso 15. Está faltando só um pouquinho. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, baseado no qual clamamos, Deus, meu Pai. Você recebeu o espírito de adoção, você está adotado na família de Deus, herdeiro com Cristo, de todos os tesouros insondáveis de Deus. Você é família de Deus. Então, por esse Espírito, você pode clamar, Abba, Pai, ou meu Pai, entendeu? Verso 16, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito de Deus testifica com o seu Espírito
que você é filho de Deus. 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Se com Ele sofremos, na sua cruz, com Ele seremos glorificados, como Ele glorificado foi. Tá bom? Último versículo agora. Esse é o último, né? Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Meus irmãos, dá para ter uma ideia boa sobre o que você tem em Cristo Jesus? Querem que eu repita tudo novamente? Ou vocês estão tímidos? Acho que diante disso aí, meus irmãos, é para a gente se alegrar no Senhor, não é não? Sinceramente, é para a gente dizer assim, amém. É para a gente, louvar ao Senhor, né? Milhares de pessoas estão ouvindo isso aqui. Mas muitas pessoas perguntam todo dia, onde é essa igreja? De onde é essa igreja? De onde é essa igreja? Esta igreja é a Igreja Batista Alvorada, em Fortaleza, no estado do Ceará. Fica na Avenida Padre Antônio Tomás, em frente ao Hospital Batista de Fortaleza. Se você mora em Fortaleza, não tem alguma igreja, está desorientado na sua relação com qualquer comunidade evangélica, venha nos visitar, venha nos conhecer, venha estar conosco durante os cultos que realizamos aqui.